Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de fratura do escafoide com necrose avascular do segmento proximal. Temos aqui essa ressonância magnética, corte no plano coronal, sequência ponderada em T1 e observe aqui o escafoide. Você veja que existe uma fratura transversal e o fragmento distal mantém o sinal absolutamente normal. Compare a medula óssea normal dele com a medula óssea dos outros ossos. E o fragmento proximal está difusamente hipointenso, tem um hipossinal difuso, ficou preto, ficou escuro. Então esse é um sinal bastante sugestivo, altamente sugestivo de necrose avascular do escafoide. Inclusive existem trabalhos que mostram que é um sinal bastante confiável. Por outro lado, existem alguns trabalhos que mostram que existe falso positivo e falso negativo com esse sinal se a gente ficar apenas em T1. O ideal é você fazer também o T1 FET7, aí fazer o contraste e fazer o T1 FET7 pós-contraste. Isto é, você teria que ter, além do exame habitual, um T1 FET7 pré e pós-contraste. Por quê? Se não realçar o segmento proximal, que está hipointenso aqui em T1, significa que ele está necrótico. Se ele realçar, ele tem vascularização. Aqui em T2 com saturação de gordura, você observe que existem áreas de hipersinal aqui no segmento proximal. Áreas de hipersinal e áreas de hipossinal. Veja que a fratura está aqui. Essa área está com hipossinal. Então, essa área que apresenta hipossinal em T2 FET7 e hipossinal em T1 é uma área necrótica. É aquela área de esclerose que a gente vê no raio-x e na tomografia. Então, é uma área necrótica. Entretanto, esta área que apresenta hipersinal em T2 FET7, mesmo com hipossinal em T1, ela pode ser uma área que ainda tem vascularização, ok? Nem sempre a necrose do fragmento proximal é completa, às vezes é só em partes. Então, nesse caso, é interessante fazer o T1 FET7 pré e pós-contraste para você delimitar a área necrótica da área não necrótica. Agora, se aqui em T2 FET7 estivesse tudo preto o fragmento proximal, aí já seria necrose, nem precisaria fazer o contraste. Aqui temos um outro caso, um outro exame, é um T1 FET7 pós-contraste. Observe que houve realce intenso aqui no fragmento distal, mostrando que ele está vascularizado, mas não houve nenhum realce no fragmento proximal. E veja que ele fica mais preto do que o osso normal. Isso é habitual. Isso aqui é a área de necrose do fragmento proximal do escafoide. Lembre-se que o osso normal ele não realça, não tem um realce exuberante com contraste no T1 FET7. Aqui ele realçou porque, como tem a fratura, há uma hiperemia, há uma hipervascularização desse osso, ok? Aqui um outro caso, sequência T1 FET7 pós-contraste, você observa que existe a fratura, só que os dois fragmentos realçaram, né? Tanto o distal quanto o proximal. Veja, um realce semelhante. Significa que esse fragmento proximal está viável, ele tem vascularização, ele tem hiperemia aí nele, ok? Aqui um outro caso, T1 FET7 pós-contraste, você veja que existe a fratura aqui transversa no escafoide, o fragmento distal realçou, o que é habitual, porque raramente esse fragmento necrosa. O fragmento proximal, veja que ele tem uma área de realce e ele tem essa outra área que não realçou.
Então, a área de realce é osso viável vascularizado e a área que não realçou é osso necrótico. Observe aí. Então, tem as duas coisas. Tem uma necrose avascular parcial desse fragmento proximal. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.